Bom dia a todos e todas. Meu nome é Elisete da Silva, sou professora de História do Brasil e História das Religiões da Universidade Estadual de Feira de Santana. Minha proposta no momento é falar sobre a Bíblia, especialmente da Bíblia para as mulheres. O que é a Bíblia? A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo, que engloba a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e os protestantes ou evangélicos no geral. Durante a Idade Média, o texto bíblico não era acessível a todos e a todas fiéis. Só os clérigos, os padres, liam o texto bíblico porque ele estava em grego e latim. Os reformadores tiveram sempre em mente a proposta de estabelecer um texto na língua do povo, na língua que era falada naquele momento. Posso lembrar aqui de John Wycliffe, no final do século XIV, um professor da Universidade de Oxford, que faz a primeira tradução do texto bíblico para a língua inglesa. E Lutero, no primeiro momento da Reforma Protestante, que eclodiu em 1517, vai fazer como uma primeira tarefa a tradução da Bíblia para o alemão. Nesta proposta de trazer o texto bíblico para a leitura dos fiéis está um princípio fundamental do protestantismo ou dos evangélicos em geral, que é a Bíblia como regra de fé e prática da vida de todos os seguidores do cristianismo, no caso do protestantismo. Porém, esse texto bíblico, por largas décadas e séculos, as mulheres não tiveram acesso. Por quê? Ele foi feito numa perspectiva, o texto, foi escrito numa perspectiva do mundo antigo, do mundo patriarcal. Só com a reforma protestante, as mulheres evangélicas vão começar a reivindicar a leitura do texto bíblico. Muitas serão alfabetizadas lendo a Bíblia. No século XIX, em meio ao movimento sufragista feminista nos Estados Unidos e na Inglaterra, as mulheres evangélicas, especialmente um setor, as mulheres de origem Quaker. Os Quakers são grupos evangélicos mais pietistas, porém com uma visão social e política muito forte. Eles criaram as primeiras sociedades abolicionistas contra a escravidão, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. E é a partir desse movimento Quaker, que também tem o seu lado abolicionista, que mulheres se reunirão em torno da biblista, uma exegeta, Elizabeth Staton, e vão escrever a Bíblia para as mulheres. A Bíblia para as mulheres é um texto do final do século XIX. Está aqui a tradução que foi feita recentemente pela editora da Igreja Anglicana, a observarmos, como esse texto bíblico tão importante para as mulheres passou séculos sem ser traduzido no Brasil. Tanto os missionários quanto as missionárias protestantes evangélicos que chegaram ao Brasil desde o século XIX não tiveram interesse nessa tradução. E só muito recentemente, como disse, sob os auspícios da Igreja Anglicana, especialmente
com o trabalho da reverenda Bianca Daebes, esse texto foi traduzido, está na língua portuguesa. Então, o que é a Bíblia das Mulheres? É um comentário bíblico bastante denso, com um texto rigoroso, feito por exegetas, biblistas, mulheres que entendiam do grego e do latim, como a Elizabeth Staton e suas companheiras, no sentido de trazer para o mundo do século XIX, do final do século XIX, quando foi feito esse texto da Bíblia para as mulheres, um mundo em transformação, na ambiência do movimento sufragista, do movimento feminista nos Estados Unidos e na Inglaterra. Essas mulheres evangélicas deram uma grande contribuição, trazendo à luz um livro, um comentário bíblico que resgatava a liberdade das mulheres, a autonomia, a dignidade das mulheres, que foi pregada por Jesus Cristo no seu ministério na terra. Como a Bíblia das Mulheres poderiam ajudar os textos, porque é um conjunto de textos, nós sabemos disso. A Bíblia, tanto na sua versão tradicional como da Bíblia para as mulheres, são vários textos que trazem à luz a vida, exemplo de mulheres guerreiras, de mulheres autônomas, independentes, que passa por Débora, por Sara, por Agar, Esther, por mulheres que tiveram uma missão junto ao povo judeu, ao povo judaico, que tiveram a missão no cristianismo primitivo, e o exemplo máximo de Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, tão esquecida, mas que também foi uma discípula, juntamente com os homens. Por isso, o interesse em traduzir a Bíblia para as mulheres, desse grupo capitaneado, liderado pela reverenda Bianca Daebes Almeida, é de fato uma obra exemplar para que os evangélicos conheçam não a Bíblia rosinha para submeter e subalternizar as mulheres aos seus maridos ou aos homens, mas uma Bíblia que traz à luz a autonomia, a independência, a dignidade feminina, tal qual prega Jesus Cristo nos textos dos evangelhos. Portanto, neste momento, é muito interessante, é relevante trazer para o debate o texto da Bíblia das Mulheres. Quando nós observamos o aumento substancial de feminicídios, de violência contra as mulheres, e as igrejas evangélicas precisam ensinar nas escolas bíblicas não a Bíblia patriarcal, a Bíblia machista, que subalterniza e que diz que as mulheres são princesinhas. Não. A Bíblia das Mulheres é uma Bíblia de mulheres de luta, de mulheres autônomas, que não escolhem o rosinha ou a corzinha bonitinha, mas escolhem viver em dignidade o reino de Deus, a justiça e a verdade. Muito obrigada, Vera, pela oportunidade.